Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade de nos reunirmos em torno da palavra de Deus para o culto, a adoração, o louvor, a honra e a glória do nosso Deus. Damos boas-vindas a todos, que a paz do Senhor sejam sobre todos vocês que estão conosco, cultuando a Deus juntos nessa live. Vamos orar. Ó Deus bendito, Tu és o Deus que ouve as orações, Tu és o Deus que recebe o culto que é prestado a Ti, Senhor, de todo o coração. Tu és o Deus presente nas vidas de todos aqueles que Te invocam em espírito e em verdade. Abençoe o Teu povo reunido. Abençoe a igreja reunida para adoração, a fim de que, Senhor, depois de prestado culto a Ti, possamos ter os corações agradecidos e alegres pela certeza da Tua presença conosco. Abençoe cada família, cada pessoa, cada irmão. Abençoe, Pai, todos os que neste momento carecem, ó Deus, da Tua compaixão, das Tuas bênçãos, carecem da cura, carecem, ó Pai, de que portas se abram para o emprego, para outras oportunidades. Ó Deus, esteja presente com cada coração nesta hora. Rogamos Tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estamos aqui neste culto, nesta live, para cultuar e glorificar a Deus. Vamos cantar este canto, o cântico que diz: Jesus, em Tua presença. Cantemos juntos. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e tirar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti. Pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e tirar o louvor que é devido. Estamos nós.
fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Jesus. Saudamos cada um dos nossos irmãos. É uma alegria tê-los conosco. Diversos irmãos já manifestaram a sua presença e nós estamos contentes. Nós temos a Roseli, temos o Osmar, temos a Mara, a Isaura, a Tereza e o Gilberto, a Vilma, da nossa igreja, a Helenice, o Erlindo, a Tieme e o Edson, a Régia, a Eleide, nossa irmã que foi da igreja de Vila Pauliceia, a Eva, a minha tia, o João Loturco, nossa irmã Cida, nosso irmão Daniel Armiliato, que foi da igreja de Jardim P, lá em São Bernardo, quando eu era pastor lá, o Márcio, a nossa irmã Andréa, a Ana Souza e também o Guilherme Marconi. Nós temos esses irmãos conosco hoje, saudamos todos vocês alegremente e sabemos que vamos estar sendo aceitos por Deus, a presença dele nesse culto, porque o fazemos em espírito e em verdade. Vamos cantar novamente? Os cânticos alegram nosso coração e certamente alegram o coração de Deus que habita no meio dos louvores. Vamos cantar. Ó, quão lindo este nome é. Isso era a palavra Com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste
dentre nossos irmãos que estão conosco, temos o nosso irmão pastor reverendo Guilherme. Que maravilha, meu irmão, pastor de São Pedro, da Igreja Presbiteriana. Que maravilha, meu irmão, um abraço forte para você, sua família, sua igreja amada e querida. Deus os abençoe. Vamos estar, meus irmãos, agora tendo uma leitura bíblica. A nossa irmã Ângela vai estar lendo o Salmo de número 25. Vamos estar abrindo a palavra de Deus e vamos estar lendo este Salmo que fala acerca daquilo que nós precisamos aprender na palavra de Deus para a glorificação do nome dele. Salmo 25. A paz do Senhor, irmãos. Vou ler o Salmo 25. Oração por auxílio divino. A ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Muito bem, vamos estar agora neste momento orando ao Senhor, confessando os nossos pecados, pedindo a Deus que de fato lembre-se de nós na sua misericórdia, que esqueça os nossos pecados e possa estar nos abençoando. Cada nome desses irmãos que nós mencionamos, cada família, nós vamos estar orando por cada um de vocês, meus amados. Vamos estar pedindo que Deus possa abençoar cada um de vocês e possa estar nos santificando através da sua palavra para uma vida reta, justa e boa diante dele e diante dos homens. Oremos, ó Pai, meus irmãos. A nossa irmã Elizabeth vai estar orando nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus, por este momento que nós estamos reunidos na tua presença para falar com o Senhor, para estar dando graças, ó Deus, por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Nós te damos graças, ó Deus, por esse momento de culto, de adoração ao teu nome, ó Deus. Nós te damos graças porque só o Senhor merece toda a honra e toda a glória, Pai. E te pedimos também, ó Pai, que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa gratidão. E queremos também estar intercedendo neste momento, ó Deus, por todos os irmãos, amigos, ó Deus, familiares que estão conosco, ó Deus, neste culto, louvando a Ti, prestando culto e adoração ao Teu nome, Pai. E nós continuamos pedindo, ó Deus, por cada lar, cada família aqui representada nesta hora, Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja alcançando cada irmão e cada família e cada amigo, ó Deus. Que os lares deles possam ser abençoados pelo Senhor, que o Senhor derrame as Tuas misericórdias sobre a vida de cada um. Queremos Te pedir também pelos enfermos, ó Pai, todos aqueles que estão
enfermos, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, curando segundo a tua vontade, ó Amém. Deus. Nós os entregamos em tuas mãos, ó Deus, porque nós confiamos no Senhor e sabemos que tu és o médico dos médicos, ó Pai, e o Senhor há de cuidar de cada vida. Nos abençoe, Senhor, em todo este culto, que os nossos pensamentos, os nossos corações estejam voltados para ti, Pai, e o Senhor possa aceitar a nossa gratidão. Amém. Te pedimos também, ó Deus, por nosso país, pelos governantes, ó Deus, pelos ministros, ó Pai, o presidente. Te pedimos também, ó Deus, que a tua graça salvadora, a tua graça maravilhosa possa alcançar cada vida. Amém. Ó Deus, ouve a nossa oração nesta hora e atende, ó Deus, os nossos pedidos segundo a tua vontade, ó Deus. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, possa nos dar uma semana abençoada, ó Pai, que em tudo nós possamos sentir a tua presença, Senhor. Nós precisamos muito do Senhor, precisamos, ó Deus, da atuação do teu Santo Espírito em nossas vidas, para que possamos viver, Senhor, segundo aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Amém. Aceita-nos na tua presença, Pai, e fazemos essa oração, ó Deus, de todo o nosso coração, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador amado. Amém. 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 Cantemos mais um cântico de louvor a Deus. O cântico agora é Pão da Vida. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para resgatar as trevas e nos lavar de toda iniquidade. Pão da vida, Jesus, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo, a colina
Glória a Deus, né? Maravilha ouvir e cantar cânticos que glorificam o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o pão da vida. Nós vamos agora à nossa meditação na palavra de Deus, e o tema de hoje é uma geração que não conhece a Deus. Uma geração que não conhece a Deus. O texto é Juízes, o capítulo 2, os versículos 6 a 14. O Juízes, capítulo 2, os versículos 6 a 14. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para que possuíssem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado. Grande angústia havia sobre eles. Grande angústia os dominava. Esse é o texto que nós usamos para a meditação de hoje, cujo tema é uma geração que não conhece a Deus. O texto fala a respeito das características de uma geração que não conhece o Senhor. E é um texto muito triste das Escrituras. Refere-se ao povo de Israel, um povo que depois de um longo período de escravidão no Egito, foi libertado pela poderosa mão do Senhor, sob a liderança de Moisés, que os conduziu a um
conhecimento mais profundo do Senhor, Deus de seus pais, através da lei e os mandamentos, como também através da realização de milagres indescritíveis. Depois da morte de Moisés, o Senhor levantou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida, e este os conduziu debaixo dos mesmos preceitos ensinados por Moisés. Era um povo que conhecia o seu Deus e que conheceu grandes conquistas, porque a mão do Senhor era com eles. Aconteceu que depois da morte de Josué, morreu também uma geração inteira dos anciãos que conheciam o Senhor, e se levantou uma futura geração. E a palavra diz que essa geração que se levantou era uma geração que não conhecia o Senhor. Era uma geração que abandonou o Deus dos seus pais e passou a prestar culto a outros deuses, os deuses das nações pagãs vizinhas. À vista disso, acendeu-se a ira do Senhor sobre esse povo, o povo de Israel. E então se tornaram presas fáceis nas mãos dos seus inimigos, porque agora a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido pela boca de Moisés e Josué. O texto diz que grande angústia passou a dominá-los, porque eram uma geração que não conhecia o Senhor. Nos nossos dias, temos visto também uma geração semelhante a essa descrita pelo texto lido. Uma geração que não conhece o Senhor Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas, o Deus que nos criou para o louvor da sua glória, mas que tem sido deixado de lado, que tem sido trocado por muitos outros deuses, construído pelos desejos do coração pecaminoso, construído pela imaginação e filosofia humana, voltados somente para o aqui e o agora, e sem nenhuma preocupação para com a vida após a morte. Ou então, deuses construídos por uma filosofia de comodidade voltada para o pensamento de que todo caminho leva a Deus, e assim contentando-se e acomodando-se ao que já ouviu falar acerca de Deus, mas vivendo à sua própria maneira e não segundo a vontade de Deus. Alguns outros indo até mais além, contentando-se e acomodando-se a qualquer igreja, a qualquer credo, a qualquer religião, mas sem a preocupação de conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo e sua obra redentora e a oferta de vida eterna, de comunhão com Deus, agora no presente e além túmulo. O texto lido nos ajuda a identificar as características de uma pessoa cuja mente e coração revela falta de conhecimento de Deus, uma geração que não conhece o Senhor. E aí então, nós podemos dizer primeiramente que uma geração que não conhece o Senhor é uma geração que vive um estilo de vida voltado somente para os seus próprios interesses. O versículo 11 do texto lido fala assim: os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos deuses Baalins. Uma geração que não conhece a Deus
é aquela que vive um estilo de vida voltado somente para os seus interesses. O seu compromisso é consigo mesmo. O que lhe dá prazer e o que vale é o seu compromisso. O que lhe importa é satisfazer os desejos do seu coração. O seu Deus é o próprio eu. Cultua a si mesmo. Vive segundo as vaidades do seu próprio coração, sem se importar em consultar a palavra de Deus para saber a sua vontade e atitude, e as suas atitudes estão de acordo com aquilo que não agrada a Deus. Porque não consulta a palavra de Deus para saber o que é que Deus requer de cada um. Diferente disso, que aprendemos através do que está revelado por Deus e escrito para o nosso conhecimento em sua palavra, é que a geração que conhece o Senhor é uma geração que se compromete a viver segundo tudo aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Isto é, o que realmente satisfaz o nosso coração e o que realmente agrada a Deus. Veja o que nos diz o Salmo de número 1. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. O texto fala da vida daqueles que amam a Deus, que conhecem a Deus e que vivem segundo a palavra de Deus. Ao contrário disso, o próprio texto fala: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A vida com Deus, meus amados, requer uma vida de comprometimento com a palavra do Senhor. Uma disposição de fazer o que é reto, justo e bom perante o Senhor. Uma disposição para abandonar tudo o que é reprovável pelo Senhor, pois também o que nos diz a palavra é: há caminhos que para o homem parecem direito, mas que ao final são caminhos de morte. Nem sempre aquilo que é bom aos nossos olhos pode ser bom perante os olhos do Senhor. E isso ficou claro no caso de Israel, quando eles desejaram se desviar dos caminhos do Senhor para se igualar às nações vizinhas que não conheciam a Deus, andando pelos mesmos caminhos que elas e adorando os seus deuses. Eles provocaram a ira do Senhor. E agora a mão do Senhor era contra eles. Em segundo lugar, podemos dizer que a geração que não conhece a Deus é a geração que se desvia dos caminhos da obediência aos mandamentos do Senhor. O texto diz, no versículo número 17, mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Eles se desviaram disso. Eles passaram a viver uma vida de rebeldia aos mandamentos do Senhor e uma vida de falsidade, mentira, corrupção, maldade, perversão e ilusão. A palavra de Deus nos diz que esses caminhos parecem direito, mas que o final deles é a morte.
Eles não quiseram ouvir os juízes, os mais velhos, as autoridades religiosas, para dar ouvido a vozes estranhas, às vozes do mundo, às vozes contrárias aos ensinos do Senhor. Como nos dias de hoje, quando tantos são os que se desviam da palavra do Senhor para viver as suas próprias paixões, as vaidades do seu coração. Temos vivido dias de tanta corrupção que achamos que até já nos acostumamos com o erro. Uma frase repetida por alguns partidários de certo político era assim: rouba, mas faz. Isso significa conivência. Isso significa certa aceitação à desonestidade, desde que aquilo represente algumas vantagens. É como uma troca. E é nessa perspectiva que as pessoas oferecem e aceitam propinas. É nessa mesma perspectiva que enganam e são enganados. Certo cidadão chegou a causar tanta surpresa pelo gesto honesto de devolver uma bolsa deixada em seu carro contendo grande quantidade de dinheiro que entrou até nas manchetes de jornais. Estamos tão acostumados ao erro que quando alguém faz o que é certo, nos surpreendemos. Isso significa uma geração que se desviou dos caminhos da obediência aos mandamentos do Senhor. Por vezes, a estrada da vida parece tão dura e difícil que o mais natural a fazer é pegar um atalho que nos conduza de um jeito mais fácil aos nossos objetivos. O que acontece é que esses atalhos quase sempre são caminhos largos que conduzem à perdição. E são muitos os que se enveredam por eles. Diferente disso, aquele que conhece o Senhor diz, como o Salmo de número 19, do versículo 7 em diante: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração venham a ser agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E ainda, por último, podemos dizer que a geração que não conhece a Deus é uma geração que acaba quebrando a sua aliança com Ele. Os versículos 20 e 21 diz assim: por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo vacilou, violou a aliança que fiz com os seus antepassados, e não deram ouvidos à minha voz, não expulsarei de diante dele
nenhuma das nações inimigas que Josué deixou para trás quando morreu. Por ter feito o que era mal perante o Senhor, aquela geração quebrou a sua aliança com Deus. O que é uma aliança? Uma aliança é um acordo, um contrato ou um compromisso que une duas partes de forma legal. Na Bíblia, uma aliança também une espiritualmente, criando uma ligação especial entre as partes. Deus fez aliança com seu povo com o propósito de os unir a Ele. O propósito especial dessa aliança era estabelecer uma unidade entre Ele e o seu povo. Israel havia se comprometido em servir ao seu Deus, em viver unido ao seu Deus até a morte. Porém, quebraram essa aliança e passaram a enfrentar sérias consequências. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Por isso, havia entre eles grande angústia. Precisamos compreender que todas as nossas atitudes geram consequências. E aqui encontramos uma geração tendo que enfrentar as duras consequências por terem quebrado a aliança com Deus. O escritor aos Hebreus nos adverte assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31. É maravilhoso contar com o favor do Senhor, mas coisa horrenda é contar com a reprovação do Senhor. A mão de Deus se colocou em oposição a tudo que o povo enfrentava fazer, porque viviam como uma geração que não conhecia a Deus. Uma geração que havia quebrado a aliança feita entre Deus e os seus antepassados. Eles se tornaram inconstantes em seus caminhos. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos grandes gemidos dele diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando aquele juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seus caminhos obstinados. Quando nos falta conhecimento profundo de Deus, somos levados a um relacionamento superficial com Ele. Tornamo-nos religiosos e, por vezes, até cumpridores dos nossos deveres para com a nossa religião, mas sem conhecimento de Deus. E assim, sendo arrastados por todas as sortes e ventos e doutrinas contrárias aos ensinos da palavra do Senhor. O coração se torna duro, insensível para com os ensinos da palavra, levando a uma vida de distanciamento de Deus e a quebra da sua aliança. Como está a sua vida com Deus? Você conhece a Deus verdadeiramente? A semelhança daquela geração representada pelo texto, nós temos visto uma geração rebelde para com Deus e seus ensinamentos. Uma geração que tem se recusado a buscar o Senhor. Uma geração que se lembra somente de Deus quando se encontra em apuros. Há muita gente achando que conhece a Deus por causa da fé professada pelos seus pais, mas que na prática mostram completa ignorância, falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento do propósito de Deus para com o homem. Vivem como uma geração que não conhece a Deus, ou como aquele que sabe acerca de Deus, mas somente de ouvir falar. Assim como Jó, precisamos de uma experiência de total aproximação de Deus para então falar: eu conhecia o Senhor somente de ouvir, mas agora
Os meus olhos viram o Senhor. Eu agora o conheço por uma vida de total comunhão com Ele. Eu agora o conheço de viver uma intimidade com Ele, de praticar a sua palavra e a sua vontade todos os dias da minha vida. Decida-se hoje a quem escolher e servir. Ou o Deus que os seus antepassados conheceram e serviram, ou o Deus desse século, segundo uma geração que não conhece a Deus. Lembre-se que o conhecimento de Deus envolve um compromisso sincero de adorá-lo, de viver somente para Ele, segundo a sua vontade revelada e escrita. Que Deus lhe dê um coração quebrantado, que se renda a Ele, a fim de que possas dizer: a boa mão do Senhor é comigo em todos os meus caminhos. E que Ele te abençoe. Amém? Amém. Vamos cantar mais um hino? Depois desse hino, vamos fazer uma oração entregando nossos caminhos ao Senhor, entregando nossas vidas ao Senhor, entregando todos os nossos atos ao Senhor. Vamos orar. Vamos cantar o hino 102 do nosso hinário, o hino O Céu com Cristo. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, sim, é céu fluir, perdão aqui, na terra o mar, o Senhor é céu ali. Muito longe vinha para o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, sim, é céu fluir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Em casa andando, amor ruim, é céu ali, com Cristo em mim. Oh, aleluia, sim, é céu fluir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, como o Senhor é céu ali. Oremos. Ó Deus bendito, vivemos no meio de uma geração incrédula, uma geração que não o conhece, uma geração que, embora invoque o teu nome, não o conhece. O seu conhecimento é superficial. O que diz conhecer é aquilo que ouve, mas sem nenhuma profundidade, porque os seus corações são duros, porque os seus olhos estão voltados somente para as coisas desta vida. Não há, ó Pai, nenhuma preocupação para com a vida após túmulo. Vivem como se tudo terminasse aqui,
sem nenhuma preocupação com o futuro da alma. Senhor, nós pedimos em favor daqueles que te buscam, daqueles que te invocam, daqueles que cultuam a ti, adoram a ti, Senhor. Rogamos por eles para que venham a ter um conhecimento maior do Senhor, a fim de não ser levado por qualquer vento de doutrina contrária à tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, cada um de nós que somos os teus filhos, para que tenhamos testemunho vivo, palavra sábia vinda do Senhor, para revelar a esses corações os teus planos, os teus segredos, fazendo-os conhecer a ti, Senhor, que é o único Deus vivo e verdadeiro. Use a tua igreja, Senhor. Levante a tua igreja com este propósito de viver segundo o conhecimento que o Senhor tem dado na tua palavra, para que, vivendo a tua palavra, possam, Senhor, apresentar, fazer conhecido o teu nome diante dos homens. Ó Deus, nós pedimos também que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa, cada família que está nesse momento cultuando a ti, Senhor, nesta live. Abençoe cada lar. Permita que nada lhes falte, ó Deus. Permita que venham a ter uma mesa farta. Permita, ó Pai, que a tua mão venha a ser sobre eles, mão cheia de bondade, misericórdia e graça. Abençoe o teu povo. Abençoe, ó Pai, cada um que te invoca, que te suplica a ti as bênçãos, ó Pai. Cura as enfermidades, ó Deus. Promova emprego aos que estão desempregados. Dá sabedoria para que possam resolver problemas difíceis. Esteja com todos nós. Esteja com cada um dos teus filhos. Esteja com cada lar que nesta noite se une a nós neste culto. É nossa oração, ó Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imensurável de Deus o Pai e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós, amados, hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus, né, por mais este culto, por mais esta live. Eu quero estar dando o meu abraço a todos que estiveram conosco. Eu quero dar ciência de mais alguns nomes que estão conosco, estiveram conosco neste culto, né? Nossa irmã Cláudia, o meu sobrinho Alisson, lá de Belo Horizonte, a Kátia, a Fernanda, a Ângela, a Tatiane e Eduardo, a Sonja, a Sueli, o Maurício, a Márcia Dutra, lá de Eldorado, a Dalvina, lá de Diadema, a Ana, a Noemi, que está bem longe, né? No extremo de São Paulo com Mato Grosso do Sul, né? Nossa irmã Zélia, nosso irmão Hélio, e a nossa irmã Idênia. Cada um de vocês sintam-se abraçados por nós, mesmo que virtualmente, né? Sintam-se abraçados. É uma alegria estar cultuando com vocês nesta reunião que une o povo de Deus, a igreja de portas fechadas, mas cultuando ao Senhor nas suas casas. Quero estar avisando que
no próximo... Primeiro que na próxima sexta-feira vamos ter nossa live, né? Outra vez. Próxima sexta-feira os cultos familiares, o programa Eco, estudar, compartilhar, orar. Mas quero avisar que no próximo dia 19, é o terceiro domingo deste mês, nós vamos estar cultuando presencialmente. As portas do templo vão ser abertas para o culto presencial. Mas nós vamos estar transmitindo todo o culto, né? Aqui mesmo no Facebook. Então, nessa mesma hora vai ter esse programa. Tanto para aqueles que não podem estar lá por questões de serem de risco, como também nossos demais irmãos, nossos amigos, nossos familiares, pessoas que já se acostumaram a estar conosco nessa live, vão estar conosco no culto que vai ser transmitido, né? Culto ao vivo, né? Então vamos ter temos essa visão, ter essa programação, culto ao vivo a partir do 19. O próximo domingo vai ser normal ainda a live aqui, tá certo? Deus os abençoe, meus amados, que vocês tenham uma semana abençoada, né? Que Deus esteja guardando cada um de vocês, né? E ajudando-os nas suas decisões. Receba um abraço bem forte, né? E um beijo. Que Deus os abençoe.